quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu preciso que você me ajude. Você pode me ajudar? Não é? Eu falei que eu fico me sentindo assim, cheio, por ter ovelhas lindas como vocês, mas é só por isso, porque eu sou carente da misericórdia de Deus. Eu preciso muito da graça de Deus. Então, ora por mim, me ajuda. Ora por mim, para que Deus possa me usar com graça e que a palavra dele chegue ao seu coração com a mesma força, com o mesmo poder que me alcançou hoje. Meu Deus, em nome de Jesus, eu confesso aqui a minha total necessidade do Senhor. O rebanho não é meu, o rebanho é teu, Jesus. O Senhor é dono da igreja. Eu sou apenas um mordomo desse rebanho que o Senhor me confiou. Eu tenho muita alegria de pastorear esse povo, mas a glória é toda tua. Eu quero te pedir que o Senhor, que é Deus de misericórdia, venha agora ao meu encontro, ao meu coração, e usa-me conforme a tua graça e o teu favor. Usa-me, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem tem uma aliança aqui? Você tem uma aliança na mão? Quem tem uma aliança na mão? Tem aliança na mão? Se você tivesse que dizer das consequências dessa aliança na sua vida, quais seriam algumas das consequências? Tem alguém que ia dizer assim, eu ganhei alguns quilos a mais. Não é verdade? Não é? Tem gente que ia dizer assim, eu fiquei mais bonito. Tem alguém que se acha mais bonito depois que firmou uma aliança, depois que casou? Tem alguém que se acha? Você se acha mais bonito? Está vendo aí, Raquel? Disse que ele se acha mais bonito, olha aí. Tá bom, né? Ela disse que ele está se achando, né? A gente cresce, a gente amadurece, não é verdade? E às vezes a gente se decepciona também, sofre, fere e é ferido. Toda aliança gera consequências. Toda aliança gera resultados. É por isso que a Bíblia é muito clara em dizer que a gente tem que prestar muita atenção nas alianças que a gente faz. A gente tem que prestar muita atenção nas alianças que a gente celebra. Porque alianças ruins levam a lugares ruins. E a Bíblia fala de duas alianças muito fortes que Deus fez com o seu povo. A antiga aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó e com a descendência de Israel, e que Deus resgata, restaura a partir de Moisés, das tábuas da lei, de mostrar ao povo que com os esforços deles, eles não eram capazes de fazer coisa alguma. E a segunda aliança, a nova aliança, que é a aliança mais importante de todas. Todas as alianças que Deus faz com o seu povo são importantes, mas nenhuma delas se iguala com a nova aliança. A aliança que foi feita com o sangue de Jesus. O fato é que nem sempre a gente se dá conta dos efeitos e do poder dessa aliança. Nem sempre a gente tem clareza dos resultados dessa aliança na nossa vida. E às vezes negligencia as bênçãos que essa aliança pode trazer. A palavra de Deus para nós hoje vai nos desafiar a usufruir de tudo que Jesus conquistou para nós. Amém, irmãos? A usufruir, a viver, a manifestar tudo que essa aliança com Jesus nos oportunizou. E se de alguma maneira essa aliança que nós vivemos se quebrou, se desfez, hoje também é a oportunidade de renovar a aliança com Deus, de fazer uma nova aliança. E para isso eu quero te convidar a ler a palavra de Deus comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o mesmo que lemos há pouco. Mateus, capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo 17. Mateus 26, 17. Se você puder, me acompanhe com reverência. Mateus 26, 17 diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu:
vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e é em sua casa que eu celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado, e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos eles, bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quais são as consequências de uma aliança com Jesus? Quais são os frutos e os resultados dessa bênção da nova aliança que Jesus trouxe para nós? O que é que vem embutido? O que é que traz? Por que é diferente da primeira? Se todas as duas são aliança com Deus. O que é que há na primeira que não tem na segunda? O que é que tem na segunda aliança que não tem na primeira? Uma coisa que é muito clara para nós é que a primeira aliança, ela é precária no sentido de que Jesus não havia se manifestado ainda. Então, na verdade, é Deus se aproximando do seu povo, mas o povo não tem os instrumentos necessários para assimilar Deus por inteiro. É por isso que, às vezes, a gente lê o Antigo Testamento e lê o Novo Testamento e parece que as duas partes da Bíblia estão falando de deuses que não parecem ser os mesmos. É o mesmo Deus. O que é diferente é o nível de entendimento que o povo de Deus tem de Deus. Porque é assim, a nossa vida com Deus, a revelação vai se tornando clara para a gente a cada dia. Eu vejo coisas, eu visualizo coisas, eu experimento coisas hoje em Deus que eu não experimentava há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Porque a revelação de Deus, ela é progressiva. Ela vai acontecendo na medida que você se relaciona com Ele. Mas no caso do povo do Antigo Testamento, havia um limitador. Jesus não tinha se manifestado ainda. E a gente vai ver isso de maneira muito clara daqui a pouco. A revelação de Jesus, a vinda de Jesus a esse mundo, a entrega de Jesus abre um capítulo completamente novo na história. A primeira coisa que Jesus faz, e que essa aliança que Ele promete e traz para a gente, é o anúncio de um tempo pleno. É o anúncio de um tempo escatológico, no sentido de que é pleno, absoluto, onde a vontade eterna de Deus é estabelecida. Quando Jesus estava para se preparar para a Páscoa, os discípulos dizem assim: onde é que o Senhor vai passar a Páscoa? E Jesus diz assim: vai à casa de fulano de tal e diga para ele que eu preciso de um lugar para celebrar a Páscoa do discípulo, porque está chegando a minha hora. Essa hora que está chegando é exatamente esse tempo onde Deus estabeleceria um novo marco. Porque o fato de Jesus ter nascido já foi um impacto tremendo sobre a vida da humanidade. Nós vimos, você pode ver as mensagens do nosso canal no YouTube de dezembro. Se você não tem acesso ao nosso canal ainda, é Catedral Metodista Oficial. Vale a pena, você vai lá e você pode ver todas as mensagens que são pregadas aqui, ou quase todas.
E você vai ver no mês de dezembro inteiro uma série de mensagens sobre Deus mudando o curso da história através do nascimento de Jesus. Mas com a morte de Jesus e ressurreição, que era o que estava por acontecer, Deus estava pronto para agora dar o remédio, criar o caminho para que a humanidade fosse restaurada. Deus estava pronto agora em Jesus para criar um caminho de conexão do homem com Deus. Até ali, Deus tinha vindo até o homem, apresentado a mensagem de salvação, mas Jesus pagaria o preço para que a restauração fosse restabelecida, para que o ciclo da morte que entrou na terra por causa do pecado fosse interrompido, fosse paralisado, estancado, para que a hemorragia que deu sobre a vida dos homens fosse aplacada. E Jesus manda um recado: olha, me dá um lugar, porque está chegando a hora. Está chegando a hora, está chegando a minha hora. E é exatamente essa hora, esse tempo, esse kairós de Deus, que a nova aliança traz. Então, você precisa se perguntar, e eu também, se de alguma maneira nós já estamos usufruindo desse tempo novo que Jesus abriu. Dessa possibilidade onde os céus tocam a terra e o preço do nosso pecado foi pago, e eu digo assim: agora eu posso sonhar de novo, agora eu posso viver uma vida livre do pecado, agora eu posso viver uma vida sem peso, sem culpa, sem condenação, porque Jesus disse que chegou a hora e Ele pagou o preço da minha salvação. Porque por mais óbvia e natural e simples que essa mensagem é, ainda tem muita gente carregando as suas culpas. Ainda tem muita gente carregando as suas decepções. Ainda tem muita gente carregando as suas frustrações. Ainda tem muita gente vivendo da antiga aliança, achando que a sua vida é resultado dos seus merecimentos. Achando que Deus te trata segundo os seus merecimentos e tentando com todas as suas forças fazer troca com Deus. Dizer assim: eu vou na igreja todo domingo para ver se Deus me abençoa. Eu vou entregar o meu dízimo para ver se Deus me abençoa. Para ver se, como se eu pudesse de alguma maneira comprar a bênção. Como se eu pudesse de alguma maneira provocar a bênção. Como se eu pudesse de alguma maneira atrair, o olhar de Deus para mim. Teve até uma canção muito bonita, mas que para mim infeliz na teologia, como se eu quisesse chamar a atenção de Deus para mim. Não, o que a hora de Jesus anuncia é que Deus está com os dois olhos sobre mim. Deus me amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho para morrer em meu lugar e estabeleceu um novo ciclo. Estabeleceu um novo tempo. Deus está esperando a hora que eu e você, como aquele moço que a gente não sabe nem o nome, abre a porta e diz assim: pode entrar, Jesus, porque a casa é sua. Abre a porta e diz assim: Jesus, eu reconheço o preço que o Senhor pagou para mim. Eu quero viver esse tempo, esse kairós, essa bênção, essa dispensação. Ou seja, tem uma janela de graça, de revelação, de bênção para você. Nos dias de hoje, os filmes de hoje, tem muitos filmes que trabalham com a ideia de multiverso, de viagem no tempo. Vocês já viram aí, a turma, e de repente abre um portal assim, que o cara entra e sai num outro planeta, num outro universo. Quem assiste filme com essas coisas aí? Já viu? Pois é. É mais ou menos aquele negócio. Jesus foi lá e abriu uma porta, uma conexão para você, está ali do teu lado. Mas quando você entra para uma dimensão completamente nova. E até hoje tem gente, a porta está aberta, Jesus é a porta, mas tem gente com picareta, com esforço, com suor, com lágrimas, tentando abrir porta num lugar que não é para ser porta. Ou entrando em portas que o diabo oferece para você, a porta da autopromoção, a porta do sucesso pelo sucesso, a porta da popularidade, e você tenta se diferenciar por diversas coisas, enquanto há um caminho novo, perfeito, transformador para a sua vida. A nova aliança te dá a chance e a oportunidade de entrar pelo novo e vivo caminho.
e viver o que Deus preparou para esse tempo. Amém, irmãos? Você pode viver uma vida sem peso. Você pode viver uma vida sem culpa. Você pode viver uma vida pela fé, no poder e no nome de Jesus. Amém? A segunda coisa que me chama muita atenção, que essa aliança traz, é que ela expõe toda mentira. Ela expõe toda mentira. Toda falsa devoção. Toda falsa entrega. Sabe? Posso falar a verdade? A gente vive uma época no Brasil que ao mesmo tempo que é muito boa, muito interessante, é muito perigosa. A gente está na moda. Igreja evangélica está na moda. Não é? E aí é fácil fazer a coreografia gospel. Não é? É fácil. Não é? Antigamente era só levantar a mão, mas agora é um pouquinho mais complexo. Tem que levantar a mão, tem que dar uns pulinhos, não é verdade? Tem que vestir uma roupa descolada, não é? Para os homens, de preferência, uma roupa bem coladinha, assim, no corpo. Um tênis maneiro como esse que eu ganhei. Olha que tênis bonito que eu ganhei da igreja no Natal. Olha que benção. Não está bonito? Não é? Tem que, sabe, tem toda uma performance e um layout que diz assim que eu sou o crente da onda, da hora e do momento. Entendeu? Se a aparência externa bater, não tem nenhum problema a gente dar fazer um upgrade na nossa aparência, tá bom? Nenhum problema. Mas o problema da nossa sociedade é que ela se satisfaz com a aparência. Ela se satisfaz com a imagem. Ela se satisfaz com o que parece. Ela se satisfaz com um culto que parece espiritual, com uma entrega que parece verdadeira, com uma vida que parece consagrada. Embora a sociedade aceite esse tipo de coisa, o Evangelho de Jesus não aceita. Ou você é discípulo de Jesus, ou você não é. A Bíblia diz que Jesus diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Quem não é por mim é contra mim. É muito sério esse negócio. Judas ficou ali 3 anos, assistindo os milagres de Jesus, vendo os milagres de Jesus, ouvindo as histórias de Jesus, cuidando das ofertas que Jesus recebia para a manutenção dos discípulos, porque o ministério de Jesus deixou o trabalho secular de carpinteiro e Jesus passou a viver das ofertas que algumas mulheres entregavam, e Judas era o cara que cuidava das ofertas. Ele estava lá o tempo todo. Mas o tempo todo Judas não fez uma entrega verdadeira a Jesus. Judas viu em Jesus uma grande oportunidade de mudar a história de Israel, mas não pelos caminhos de Jesus. Judas olhava para Jesus e dizia assim, esse cara tem muito potencial. Olha quanta gente ele junta. Olha as multidões. O que é isso? Não é? O pessoal está viajando quilômetros, não é? Olha quantas curtidas Jesus tem, gente. Jesus está bombando. Tem muitos views, tem muitas curtidas, tem muitos comentários. Jesus está na crista da onda. Esse é o cara certo para restaurar Israel. E sabe qual era a expectativa de Judas? Que Jesus juntasse aquele povo, colocasse armas nas mãos deles e entrasse em Jerusalém, destituísse o governador e tomasse posse de Israel. Só que Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo. Jesus veio para morrer, ele assumiu a condição de servo. E Jesus olha naquele momento crucial da Páscoa, estão todos os discípulos lá, angustiados, com o coração deles aflitos, porque de alguma maneira eles sentem que tem uma coisa grande acontecendo. E Judas está olhando o Instagram na hora do culto. Judas está só assim. E Jesus olha para Judas e diz assim, Judas não está aqui. Ele está aqui só de corpo, mas ele não está presente. Judas estava olhando as últimas do pessoal lá que estava planejando a revolução. O coração de Judas estava em outro lugar. O coração de Judas estava em outro lugar.
E Jesus vira e diz assim: um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E aí começa o desespero, né? Sou eu, Jesus? Sou eu? Todo mundo? Eu, Jesus? E aí quando Judas pergunta, sou eu? Jesus olha para ele e diz assim, você que está dizendo. E no outro evangelho, vai dizer que Jesus vira para ele e fala assim, vai Judas, faz o que você tem para fazer. Jesus diz assim, quem me trai é aquele que põe a mão comigo no prato. Sabe por quê? Não tem como palha se manter num fogaréu onde tem madeira queimando. Entendeu? Não tem como aquilo que é fake permanecer oculto, onde tem espiritualidade viva, brotando e acontecendo. Fica exposto, fica claro, fica visível o que é e o que não é. E sabe o que isso serve para mim e para você? De alguma maneira, todos nós lidamos com alguns Judas dentro de nós. De alguma maneira, há algumas falsas espiritualidades que às vezes querem se perpetuar dentro de nós. Sabe, às vezes a gente parece muito consagrado, mas a gente sabe que no dia a dia a nossa vida não está no altar. A gente sabe que o coração não está rendido. Que muitas vezes eu estou aqui tentando fazer de Jesus uma muleta, um amuleto, um band-aid para a minha dor, enquanto eu preciso me derramar diante dele, enquanto eu preciso rasgar a minha vida diante dele. Sabe, irmão, sinceramente, Judas tinha uma opção. Judas podia ter se arrependido, como Pedro, mas não tem como haver arrependimento se não há entrega. Nunca tinha havido entrega. Judas estava do lado de Jesus, mas nunca tinha se entregado de verdade para Jesus. Nunca. E a nova aliança, a presença de Jesus revela aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Se você está em aliança com Jesus, Ele vai expor as mentiras da minha e da sua vida. E quando Jesus expor as nossas mentiras, por favor, a única atitude que cabe é dizer assim, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Jesus. Eu quero mudar de vida. Eu reconheço que de fato eu não me entreguei. De fato eu não me coloquei diante do Senhor de verdade. Porque às vezes a gente fala de Judas e ele parece uma figura distante. Mas ele está aí bem sentadinho do teu lado. Não é o teu irmão, não. Não é o teu irmão, não. Está aí na tua cola, soprando no teu cangote. Como Paulo que diz assim, porque o velho homem está o tempo inteiro, é uma briga do velho homem com o novo homem. O velho homem querendo me puxar para a religião da aparência. O velho homem querendo me puxar para uma religião da conveniência. Uma religião que eu curto, que eu acho legal, que tem o meu estilo, que tem o meu jeito. E Jesus está te chamando para uma entrega total. Quando você está, sabe, irmão, sabe aquele negócio, quem já se viu nessa situação aqui? Quando você está rasgado, babando, aqui, chorando, sabe, desesperado diante de Jesus, você não quer nem saber se você está curtindo ou se você não está curtindo, você está rasgado e largado aqui na presença dele. Não é verdade ou não? Aí começa a babar, aí o nariz desce, aquela coisa toda, e você fica todo desarrumado, você não está nem aí. Porque quando você está de verdade entregue, a imagem pouco importa. Tudo que você quer é Jesus. Tudo que você quer é a presença de Jesus. Como aquela mulher que pegou o vaso, quebrou em cima de Jesus, e chorou, e honrou Jesus. Ela não queria nem saber o que os outros estavam pensando dela. Tudo que ela queria era Jesus. Então fala comigo assim, a nova aliança manda Judas embora e faz nascer um discípulo quebrantado e rendido a Jesus. Amém, irmãos? Faz sentido isso para você? Não. Você já ouviu falar de Judas? Já? Ele já andou batendo na tua porta? Judas já bateu na porta de alguém aqui? Deixa eu ver se é só eu. É só eu? Ah, tem outros. Tem outros. Está bem, né? A gente está junto nessa. Fala com o teu irmão assim, tem jeito. Fala para ele, tem jeito. Tem jeito. Judas é um sujeito muito raso. Você é muito melhor que Judas. Amém, irmãos?
Fala para ele aí, você é muito melhor que Judas. Fala para ele, você é muito melhor que Judas. Os seus olhos foram abertos para ver Jesus. Agora dá uma olhada comigo no versículo 26. Jesus, enquanto eles estavam comendo, Jesus pegou um pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é o meu corpo. E depois, no verso 27, a seguir Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e disse, bebam todos dele. 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Como é que era a mesa que estava na frente de Jesus? Vocês lembram? Como é que era a mesa? A mesa de Páscoa. Quais eram os ingredientes? A mesa de Páscoa tinha, primeiro, ervas amargas. Tinha ervas amargas para lembrar dos anos amargos que o povo viveu no Egito. Porque a Páscoa que Jesus está celebrando é a Páscoa judaica. A mesa da Páscoa tinha também frutos, muitos frutos para lembrar da terra prometida que eles iam entrar, a promessa de uma terra que mana leite e mel, da doçura da promessa. A terra prometida também tinha pão sem fermento, para lembrar que eles saíram correndo, às pressas do Egito. Não dava tempo de deixar a massa levedar, a massa fermentar. Então era o pão que o judeu chama de pão asmo, era um pão sem fermento. É aquele pão que você vai lá, bate, mistura, põe no forno e assa. Porque não dá tempo de esperar, era uma coisa urgente, correndo. E tinha um cordeiro no meio da mesa. Porque na Páscoa judaica o cordeiro foi morto e o sangue foi passado nos umbrais das portas, nos portais. E o anjo da morte que passou sobre o Egito pulou. Né? A palavra em inglês é Passover, a Páscoa é isso, passou por cima. Páscoa significa isso, passar por cima. O anjo que veio para matar os primogênitos passou por cima da casa dos israelitas e não os tocou porque tinha sangue na casa. Então, o cordeiro estava no meio, no centro, lembrando a experiência lá do Egito. E de repente, no meio daquilo tudo, Jesus pega um pedaço de pão, e não um pão como esse aqui, não um pão como esse aqui, um pão sem fermento. Jesus pega um pedaço de pão e diz assim, isso aqui é o meu corpo, que é dado para vocês. Vocês devem comer dele, em memória e lembrança de mim. E esse aqui é o cálice da nova aliança do meu sangue. Eu não sei se vocês se dão conta. Você consegue imaginar a mesa judaica lá? Jesus pega dois itens que estão na periferia. Jesus não pega um pedaço do cordeiro para dizer assim, eu sou o novo cordeiro. Jesus pega um pedaço de pão. Ou seja, Jesus muda o centro da atenção deles. A atenção deles está no cordeiro. Jesus muda a atenção deles para outra coisa. Jesus diz assim, vem para cá, olha aqui. Está vendo esse pão aqui? Ele representa meu corpo. Está vendo esse vinho aqui? Ele representa o meu sangue. Tem uma nova aliança. Eu estou mudando o sentido da experiência que vocês têm com Deus. Até ali, irmãos, a experiência era o seguinte: Deus interviu na nossa história e nos livrou da mão de Faraó. Mas agora Jesus estava fazendo uma coisa muito maior. Agora era o seguinte: Deus entrou na nossa história, se fez carne, e Ele mesmo, é a carne dele, é o sangue dele. Deus se doou, se entregou, não apenas para me salvar, porque se a libertação egípcia livrou da morte dos primogênitos, essa me livra da morte por inteiro. Mas é mais do que isso, essa me insere na história de Deus. Eu agora, a partir de Jesus, sou filho de Deus, estou inserido na família de Deus. Porque João vai dizer, mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome, foram feitos filhos de Deus. Você pode dizer comigo? Filhos de Deus.
Jesus muda o olhar deles, eles estão olhando para o passado, eles estão olhando para uma experiência que outros viveram, uma experiência que havia se tornado, que era legítima, que era verdadeira, mas ainda era a experiência dos outros, do passado. Jesus está dizendo assim: eu estou aqui agora, para que vocês comam da minha carne, para que vocês bebam do meu sangue, e vocês acessem essa porta nova que se abriu para vocês. Essa coisa é tão profunda que eu não sei se eu consigo transmitir em palavras para você. Só o Espírito pode revelar ao seu coração o que Deus gerou no meu coração, porque isso é profundo demais, é uma coisa que palavra não consegue traduzir. Sabe, é Deus dizendo assim: tire o olhar de vocês da religião, tire o olhar de vocês apenas do que já foi vivido no passado. Aquilo era apenas sombras do que estaria de vir. A hora de experimentar Deus face a face, pessoalmente, está aqui diante dos olhos de vocês, e essa porta sou eu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou aquele que muda a história. Sabe, irmãos, a nova aliança me habilita para ir além do que Deus pode fazer, e me leva ao que Deus é. Sabe qual é o nosso drama? Ainda tem gente impactada com o que Deus pode fazer. E é claro, é impactante o que Deus pode fazer. É impactante como Deus pode fazer prosperar o seu povo. É impactante como Deus pode mudar uma história. É impactante, mas mais impactante é eu e você, gente pecadora como nós, ter acesso direto a Jesus. É impactante quando eu me sento na minha cama, ou mesmo deitado, eu me coloco diante de Deus, e eu digo assim: Jesus, eu queria chamar o Senhor e a tua presença, e de repente o quarto é tomado da presença de Jesus, e de repente a casa é cheia de Jesus, e eu posso dizer para os meus filhos, eu posso dizer para minha esposa, eu posso dizer para a minha família: Jesus está aqui, como Ele está aqui agora. A gente tem acesso a Ele, a gente tem direito a Ele, porque Ele entregou o corpo e o sangue dEle. Mas ainda tem gente vivendo da antiga aliança. Olha o que Jesus fez, olha o que Jesus faz, e fica vendo o que Jesus pode fazer, mas nunca se entregou para se relacionar pessoalmente com Ele, para ouvir a voz dEle, para ser chamado de filho amado, filho querido, precioso da minha alma. Olha, eu tenho coisa para fazer na sua vida, olha, eu estou te chamando para viver uma nova história, olha, vem para cá, eu vou te mostrar coisas novas, como Ele fez com o apóstolo João. É extraordinário o que Ele fez com o apóstolo João. João estava lá na ilha de Patmos, sofrendo as consequências do império, e ele diz: João, querido, sobe para cá, que eu vou te mostrar o que tem para fazer. Sabe, queridos, Jesus muda a nossa história, mas o melhor de tudo é que Ele nos deu acesso a Ele. Ele nos deu acesso a Ele. Você pode chamar pelo nome de Jesus. O véu que nos separava foi rasgado, e você tem acesso direto a Jesus. E aí, por isso que aquela canção tão linda, tão profunda, que diz: eu quero conhecer Jesus, ser achado dEle. Eu quero me encontrar com Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes na minha vida, como você, eu já passei por lutas, e você também já deve ter passado. E posso te dizer, discípulo de Jesus vai passar por lutas. Porque de alguma maneira as lutas são pontes para nova estação, para uma nova estação, para um novo nível de conquista. Se você olhar os homens de Deus na Bíblia, você vai vê-los passando por lutas que os levam a lugares mais altos. Foi assim com Pedro, foi assim com Paulo, foi assim com Jeremias, foi assim com tantos homens de Deus. Com você não é diferente. Mas nas minhas histórias e nas minhas lutas, muitas vezes, eu estava preocupado com a minha luta.
E bastou Jesus dizer para mim assim: estou aqui, filho. Estou aqui. E tudo se transformou. Talvez você está procurando a resposta para a sua luta. Mas tudo que você precisa é ouvir a voz suave de Jesus dizendo para você: estou aqui, filho, pode contar comigo. Estou aqui, meu filho, você tem acesso a mim. Pode chegar. Entrega. Pode vir. É só o que Ele quer dizer para você. Talvez hoje Jesus vai tirar os seus olhos das ervas amargas, do cordeiro morto lá, e vai fazer você olhar para Ele. E quando você olhar para Ele, a Bíblia diz, o seu rosto será iluminado e nunca mais você sofrerá vexame. Porque Jesus é tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa é Jesus. Eu não sei se essa palavra faz sentido para você, mas para mim ela é poderosa, ela me sacode por dentro. Porque quando eu olho para isso aqui, eu vejo que um lugar para onde eu não estava olhando, Jesus está. E Ele está lá me dizendo: você tem muito mais acesso que você achou que tinha. Você tem muito mais acesso que você achou que tinha. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu não tenho mais nada para falar. A única coisa que eu posso fazer é te dar a oportunidade de chegar perto de Jesus. Então, se tem alguém que precisa chegar mais perto de Jesus, que precisa entrar pela porta que Ele se tornou para você, eu quero te convidar a sair do seu lugar e, em nome de Jesus, vir ao altar dizer: eu quero a tua presença, Jesus. Eu quero chegar mais perto do Senhor e da sua presença. Pode vir, querido, em nome de Jesus. Pode chegar. Pode vir. Pode vir. Você já está na mesa com Jesus. Mas como você está? Você está aqui? Você está conseguindo ver Jesus? Está conseguindo perceber a graça dele? Você que está na galeria também pode descer, que eu te espero. Vem aqui à frente. Tem mais gente que precisa estar aqui. Tem mais gente que precisa abrir os olhos nessa noite. Precisa deixar Jesus abrir os seus olhos, para que a revelação de Jesus se torne concreta na sua vida. Venha, querido, venha em nome de Jesus. Eu queria que os líderes, que a Ministério de Intercessão viessem me ajudar, por favor.